Começar. Muito bom dia, mulheres do Brasil e desse mundo todo. Hoje, 4 de novembro, por volta das 6h30 da manhã, horário de Brasília. Estamos aqui hoje em um trio, né? Em um trio, as MMs, e trouxemos uma convidada especial para fazer uma live diferente aqui. Até essa live ficou aberta para toda a comunidade, é com elas. Então, vou passar a palavra aí para minha xará, Michele Mega, para apresentar a nossa convidada, que ela conhece bem melhor que eu. Muito bom dia, mulheres. Bom dia a todas. Alegria e satisfação mais uma vez estarmos juntas. E ontem à noite eu enviei um áudio para vocês, apresentando brevemente a Carol. E eu gostaria só de repetir, que sabe, Carol, porque eu falei para elas que você foi essa mentora que me colocou nesse caminho de alta performance, foi quem me apresentou o milagre da manhã, foi quem me apresentou o essencialismo, que deu uma organizada nos pensamentos também. E acho que nós ficamos aí uns 3 anos, né, fazendo esse trabalho juntas, e assim, eu tenho muita gratidão pela Carol, porque o tempo que eu fiquei com ela, ela expandiu demais a minha mente. Então, nós estamos nessa caminhada, e eu venho percebendo aí um pilar que é essencial para a gente trabalhar, e desde o início eu ficava assim, cara, eu não conheço pessoa melhor para trabalhar esse pilar do que Carol Perim. E aí eu falei, vou fazer um convite para ela, como nós atingimos a nossa metade do desafio para frente, para mim é primordial que daqui para frente a gente tire, primeiro, um entendimento sobre esse pilar, e segundo, como eu estou, e terceiro, o que eu preciso fazer. Porque o nosso feminino, a grande maioria de nós somos empresárias, e muitas das vezes nós precisamos nos colocar em diversos papéis aí para conseguir dar conta do recado. Então, é muito comum que esse papel ele esteja fora do eixo, ou que ele precisa, né, precisa de um realinhamento aí. E a Carol, ela é especialista que vai poder trazer para a gente todo o conhecimento. Então, a minha sugestão é que, assim, nós temos 1 hora com a Carol, para a gente ser mais objetiva, as perguntas serão muito bem-vindas, vamos levantando a mão, quem quiser falar, que aí ela vai separar um momento para as perguntas, e aí, se você tiver com papel e caneta, já deixa anotado, para não perder o pensamento, né? E ela vai colocando aí as perguntas na ordem. Tudo bem? Carol, seja muito bem-vinda ao É Com Elas, com o coração cheio de alegria mesmo que eu te recebo e te apresento para cada uma dessas mulheres maravilhosas que nós estamos aí, viu? Obrigada, Michele Mega, Michele Jacobs. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. Sejam muito bem-vindas. Bom dia a todas vocês. Hoje, gente, é um dia, assim, 6h30 da manhã, né? Eu tô assim, muito feliz de estar aqui. Quem está aqui deixou aí de dormir mais um pouquinho, de tomar seu café com a família, de, às vezes, trabalhar, fazer um exercício físico. Então, é porque realmente está buscando mesmo evolução, está buscando se aprimorar, esse desenvolvimento pessoal. Então, vocês estão de parabéns também por estarem aqui. E eu, assim, me sinto muito grata, né? 2 Miss. Como eu já Miss, olha que bonito. 2 Miss, 2 deusas aí. Muito grata por estar aqui com vocês nesse dia incrível. Hoje eu vou conhecer elas também. Vou conhecer a Michele Jacobs também. Ela está aqui na minha terra, também mora na terra da Michele. E é um grande seres humanos, seres espirituais também aqui na Terra. E como a Mi falou, a gente trabalhou muito tempo, a gente trabalhou alguns anos juntas. Eu sou mentora, sou psicóloga também, há mais de 20 anos trabalho nesse mundo organizacional das empresas, com líderes, executivos e
profissionais também que buscam desenvolver a sua carreira. E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu recebi um chamado para eu atuar mais profundamente com mulheres. Mulheres que buscam resgatar o feminino sagrado nelas. O que é esse feminino sagrado? É quando a gente, que é exatamente o nosso tema de hoje, né? A gente sai desse automático, que muitas vezes a gente está ali há anos, e a gente entra na nossa essência verdadeira, a nossa essência de alma, que é a nossa potência feminina, quando a gente trabalha mais a nossa intuitividade, a nossa conexão com o divino, a nossa vulnerabilidade, tudo que a gente tem de talentos e criatividade dentro da gente, que é o nosso lado direito do nosso cérebro, e a gente começa a explorar um pouco mais isso, e a gente traz uma felicidade autêntica. Alguém já sentiu isso? Né? Ou está nessa busca? Alguns de vocês? Maravilhoso. Vocês já ouviram falar da felicidade autêntica? Quem já ouviu falar da felicidade autêntica aqui, da psicologia positiva, do flow? Algumas pessoas, né? Maravilhosas. Então, assim, quando a gente sai desse automático, e vai ser muito importante vocês entenderem esse conceito da felicidade autêntica, né? A gente começa, né, a viver com muito mais presença. Então, a gente vai falar muito sobre o estado de presença aqui, que é fundamental. Sair do automático é viver o estado de presença. E felicidade autêntica foi o termo desenvolvido, né, pelo Martin Seligman, né, que é o pai, considerado o pai da psicologia positiva, e tem tudo a ver com o Milagre da Manhã. Eu comecei, gente, o Milagre da Manhã há muitos anos, né? Eu tenho aqui meu livro. Eu não sei se vocês usam também o diário. Vocês usam o diário também? Eu trouxe até para mostrar para vocês. A gente tem um diário nosso também, Carol. A gente tem um diário nosso que tem gratidão, as frases, e aí à noite, aí 3 objetivos por dia, e à noite 3 coisas que aconteceram no teu dia e o que tu aprendeu naquele dia. A gente chama de diário dos 5 minutos. É isso, maravilhoso. Né? Esse diário dele aqui, eu comecei a fazer há muitos anos atrás, sabe, Mi? E ele abriu, assim, expandiu a minha mente, assim, porque se a gente faz todo dia com consistência, você vai trabalhando a mudança de estados emocionais. E é isso que eu vou falar com vocês agora, né, que é um dos conceitos da felicidade autêntica. Então, assim, vários pesquisadores, estudiosos começaram a buscar, né, o que faz as pessoas se sentirem felizes de forma autêntica, né, que é aquela felicidade intrínseca, aquela paz interior, que às vezes o mundo lá fora está um caos, pode estar tudo, sabe, desmoronando, mas dentro de você existe uma paz, né, você tem uma resiliência, você não se deixa levar por esse caos lá fora. E aí eles foram estudar o que acontece com essas pessoas que conseguem sentir isso, né, que é autêntico, que é diferente de um prazer momentâneo. Às vezes a gente tem um prazer, assim, quando a gente compra uma casa nova, um carro novo, faz um botox, faz uma mudança, né, na nossa na estética, ou faz algo, assim, que dá um prazer pra gente, conhece uma pessoa diferente. Aquilo ali traz um prazer, traz uma felicidade, mas ela é momentânea, né? Daqui a pouco, você já quer outra coisa, você já, né, se cansou daquele carro, né, daquele ambiente. A gente está sempre nessa busca. E a felicidade autêntica, ela não é momentânea, ela é duradoura, ela é para sempre, ela está dentro de você. Isso a gente alcança também através do estado meditativo, quando a gente pratica meditações diariamente também. Porque você entra você começa a sentir uma energia como se você tivesse um sol com todas as outras coisas, né? Você expande a sua energia. E aí você não se prende mais tanto a pensamentos fixados,
de qualquer questão que te incomoda, de sofrimentos, ansiedades, preocupações. Então, essa felicidade autêntica é muito importante, é o que a gente busca aqui, é o que o Milagre da Manhã proporciona para a gente. Né? É muito importante a gente entender esse conceito. E o que faz nós sermos felizes de forma autêntica? As pessoas que são felizes de forma autêntica, elas estão florescendo. Alguém conhece o conceito de florescer aqui? Então, florescer, ele envolve 3 características principais, que é quando a gente tem um propósito significativo na nossa vida. A gente acorda, sabe, com brilho nos olhos, com vontade de disposição de fazer as coisas, assim como vocês estão hoje aqui, né? Com vontade de crescer, de evoluir, de aprender coisas, de servir, de contribuir para a humanidade, né? Eu sou assim, ó, a Rose falou, maravilhosa. É isso. E os rituais é o que ajuda a gente a chegar nesse estado. Então, a primeira coisa para a gente florescer é a gente buscar um propósito significativo, a gente ter consciência. Tem muitas pessoas que estão nessa busca do propósito contrário. Elas querem, mas existe um vazio dentro delas, tá? Então, a gente vai ajudar vocês também a entenderem qual é o meu propósito, o que é um propósito significativo que tem a ver com o estado de presença. A outra característica para a gente florescer e a gente encontrar essa felicidade autêntica é quando a gente usa os nossos talentos ao nosso favor. Sabe? Quando você, desde pequenininha, você tem facilidade, você tem uma habilidade, aquela habilidade única, né? Que é algo natural, né? Uma forma natural de ser, de fazer, de existir, que você gosta, que você se sente bem fazendo. Né? Qual é a sua habilidade? Às vezes né, igual a Mi Mega, ela tem uma habilidade natural de comunicação, de vendas, às vezes é uma habilidade de estratégia, sabe? De buscar soluções, às vezes é de cozinhar, né? De cantar, enfim, liderar. Então, são muitas habilidades. Então, quando você entende, nossa, eu gosto de fazer isso, e você faz com prazer, tem muito a ver com você usar os seus talentos a seu favor. E quando você está usando os seus talentos a seu favor todos os dias, você entra no estado de flow, que tem a ver com esse florescimento, que foi muito estudado também na psicologia positiva, que é quando você está imbuído desse propósito, você não vê as horas passarem, você sente o estado de presença, porque você está ali, ó, focada. Às vezes a gente trabalha horas e horas e horas e nem percebe o tempo acontecendo. Então, a primeira coisa, propósito significativo. Segunda, usar os seus talentos a seu favor. E a terceira é quando você produz emoções positivas. Vocês fazem isso todos os dias de forma estratégica? Quem faz aqui? Produz emoção positiva estrategicamente, deliberadamente. Que é o Milagre da Manhã, é um exemplo, né? Que é todos os dias praticar, por exemplo, a gratidão, a compaixão, o êxtase, buscar momentos de alegria, momentos de engajamento, relacionamentos saudáveis, conversar com as pessoas, visualização criativa, né, que é mais uma etapa do Milagre da Manhã. Então, o que acontece? Quando a gente não está florescendo, quando a gente não está nessas 3 situações, não está desenvolvendo isso, a gente não está florescendo, a gente está murchando. E o próximo passo é a depressão. Vocês estão me ouvindo, gente? Não sei se deu uma travadinha. Tá tudo bem aí? Às vezes eu sinto que tá travando aqui, tá? Eu acho que de vez em quando tá dando uma mini travadinha, mas não tá impactando na tua comunicação, não. Qualquer coisa a gente avisa. Pode ficar tranquila. Obrigada, Mi. Então, gente, qual é o contrário do florescer? É murchar. E o próximo passo, se a gente não toma uma atitude, se a gente não toma consciência, busca autoconhecimento e iniciativa para mudar essa situação, é a depressão. Né? A gente,
Então, a gente pode entrar mesmo em... Depressão é diferente de murchar. Depressão são episódios, às vezes crônicos, que a gente tem, né, que é necessário acompanhamento psicológico, médico. Então, o murchar, a gente ainda consegue reverter esse quadro, né? Então, é importante a gente perceber, nossa, eu preciso florescer. O que falta na minha vida para eu florescer? E tem alguns testes até que a gente faz para a gente entender se a gente está florescendo ou não, né? A gente pode ir mais para frente, né? Até depois eu mando para vocês também. E aí, meninas, quando a gente está no piloto automático, quando a gente está naquele dia a dia, né? Só na base da pressão, o tempo inteiro ali, querendo se encaixar, cabendo nos rótulos ali que a gente, nos paradigmas, nos estereótipos que a gente aprendeu desde pequenininha para ser aprovada, para chegar, pode acabar entrando language, que é murchar, né? E a gente se perde, e a gente fica anos ali perdido. O que é o automático quando a gente entra nessa forma? É quando a gente está ou com o nosso masculino ferido, ou com um masculino tóxico, ou um feminino ferido, né? Então, o nosso... imagina que o nosso cérebro, a gente sabe que o cérebro ele tem um lado esquerdo, que é o nosso racional, né? Que é onde a gente planeja, a gente executa, a gente raciocina mais, e tem o lado direito do nosso cérebro, que é onde a gente cria, a gente intui, a gente sente as nossas emoções de forma mais aprofundada. Então, quando a gente está no automático, a gente não consegue, é impossível a gente estar no estado de presença. A gente só consegue estar no estado de presença quando a gente pratica o florescimento, quando a gente está nessa felicidade autêntica. Faz sentido aqui? Tá aqui para vocês? Então, o masculino tóxico é quando a gente está muito focado nesse lado esquerdo do nosso cérebro, a gente mais de uma forma desregulada, desequilibrada. Então, o que acontece? Muita autocrítica, muito julgamento interno, né? A gente é dura com a gente é dura com as pessoas, a gente coloca metas atrás de metas e tem que bater aquelas metas, e a gente sai atropelando todo mundo, passa por cima de um monte de gente. Alguém já conhece alguém que é desse jeito? Ou já se percebeu assim em algum momento da vida? Eu também, gente, eu já vivi isso assim durante muitos anos da minha vida. E aí a gente entra em preocupação constante, ansiedade com o futuro, o que vai acontecer ao marido. Os homens têm uma facilidade maior, né, para estar nesse estado. Mas, assim, masculino e feminino não tem nada a ver com homem e mulher, né, porque homens e mulheres têm o masculino e o feminino interno. Então, quando a gente fala de masculino e feminino, a gente fala de masculino e feminino interno dentro da gente, e que a gente pode fazer essa analogia com o lado esquerdo e o lado direito do nosso cérebro. Equilibrar isso, a gente precisa reconciliar essas duas partes nossas. Quando a gente reconcilia, a gente vive o estado de presença, a gente vive uma felicidade autêntica. Então, é um excesso de controle, sabe? Eu preciso estar tudo sob controle, aquela loucura, porque se você não está nesse controle, então tudo desmorona. É comando, é tudo calculado. Não que não seja importante planejar, executar, mas de uma forma conciliadora com o nosso feminino, né? Que aí a gente vai falar sobre isso, até hoje a gente vai fazer um podcast, a gente vai falar de liderança, e aí essa liderança mais autêntica, né? Que a gente consegue reconciliar os dois lados. E o feminino ferido, né? É quando a gente fica na culpa, a gente fica naquela culpa intensa, a gente se vitimiza muitas vezes. Então, quando a gente está com esses dois desequilibrados, é quando a gente vive o piloto automático, né? E hoje o nosso tema é exatamente isso, como a gente resgatar a nossa potência feminina após anos vivendo no automático. Uma das nossas
uma coisa principal, um fator que a gente precisa tomar consciência é: eu estou vivendo feliz de forma autêntica? Eu estou florescendo, né? Se eu não estou florescendo, calma que tem cura, tem forma de reverter esse quadro. E uma das formas da gente reverter isso é através de rituais. Por isso, então, aqui é a origem de tudo. Por isso, os rituais que vocês fazem diariamente. Porque a gente também, gente, se a gente for falar assim em termos espirituais, tá? Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com energia. Então, quando a gente trabalha nossas emoções, quando a gente desenvolve emoções positivas, a gente está também desenvolvendo a energia espiritual. A gente tem 4 tipos de energia: energia física, energia mental, energia emocional, energia espiritual, e todas elas precisam estar equilibradas. E a gente consegue equilibrar isso sempre através de rituais e consistência. Então, todos os dias a gente se envolve em situações que fazem a gente sentir desconforto, sofrimento, né? E se a gente não busca trabalhar esses dias, a gente tem um pavio curto para desconforto. A gente tem uma intolerância ao desconforto. E a gente ou rejeita o sofrimento, e aí é uma ideia infantil que a gente não vai sofrer, mas a gente vai sofrer quando a gente procrastina, por exemplo, você vai sofrer de qualquer forma. Ou a gente entra no hiperfoco, que é o piloto automático. E aí a gente começa a alterar a nossa percepção de esforço, né? A gente quer resolver tudo para se livrar do sofrimento, mas a gente sai do estado de presença. Então, você vai sofrer de qualquer forma. Então, todos os dias a gente está suscetível a desconfortos, a energias mais densas, mais pesadas, né? Muitas vezes são as pessoas ao nosso redor, são situações, são problemas que a gente se envolve diariamente. E aí é fundamental a gente entender dessas energias e praticar tudo que gera emoções positivas na gente. A gratidão, gente, é algo assim que é de um poder, de uma imensidão, assim, de transformação, e muito rápida, simples e prática. Tem um livro chamado A Magia, não sei se vocês conhecem, que da Rhonda Byrne, que também escreveu O Segredo, né? E é maravilhoso, assim, que é um desafio de 28 dias. E eu tenho até um podcast, se vocês quiserem ouvir. Se vocês quiserem fazer esse desafio de 28 dias, tá no meu podcast, vocês podem acompanhar por 28 dias. Cada dia vocês acompanham. Então, Carol Flow, o nome do podcast. Posso mandar lá para mim, ela manda no grupo de vocês depois. Então, ali é o quê? É a gente entender o poder da gratidão, que é o que faz, transforma essa felicidade autêntica nossa e produz essa emoção positiva. Porque, gente, a gente tem que estar muito atenta a todos os dias aumentar a frequência de energia. Se a gente se enfia nesse buraco e se deixa levar por qualquer tipo de energia mais densa, é um passo para doença, Tá falhando aqui para mim agora, para para vocês. depressão, para essa ansiedade que começa a aumentar. Internet aqui. Tá falhando, né? Ou é só Tá? para mim? Tá. Tá. Acho que vai ter que repetir, Carol, a última parte, não deu para ouvir, não. Tá. Você quer que eu troque aqui, talvez, a conexão? Não sei se é a minha. Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor. Tá acontecendo com frequência? Vou trocar aqui. Tá acontecendo com frequência, sim. Agora? Estão me Oi, ouvindo? voltou, estamos te ouvindo, sim. Tá melhor, Mi? Se eu estiver Tá. pior, você me tenta trocar. Melhorou.
Ninguém tem uma perguntinha, ninguém quer aproveitar o intervalozinho para fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Bom dia, meninas. Meu nome é Vanessa. Eu entrei recentemente aqui no grupo É Com Elas. E, bom, sobre a questão do florescer, é que eu fiz as anotações, aí eu queria só confirmar, que você falou que existem 3 tipos, né? O propósito, habilidades e mudança de estado emocional, seria isso? Eu não sei se eu anotei correto. Sim, vou repetir. É quando você tem um propósito significativo. Não é simplesmente um propósito, você tem uma missão de vida. É um propósito significativo. É algo que você sente no coração, que você que é uma missão ali, mas você faz isso no estado de presença. Você faz isso, sabe, no estado de flow, um propósito significativo. O outro é quando você usa os seus talentos, suas habilidades, você sabe o que você é boa, suas habilidades únicas, e você diariamente usa isso para servir, para contribuir para a humanidade. E o terceiro é quando você produz emoções positivas. E aí, falando de emoções positivas, né, a gente tem o ritual da manhã, né, que é o que vocês já fazem, e que é fundamental. E aí, uma das emoções positivas que eu sugiro, assim, para a gente fazer todo santo dia, é o ritual da gratidão. E aí eu estava explicando que a gratidão não é simplesmente a gente, eu vou agradecer esse sol lindo de hoje, eu quero agradecer a minha família, que está bem, com saúde, eu quero agradecer que eu fiz uma reunião maravilhosa no dia de ontem. Não é só agradecer. A gente precisa produzir lá no nosso coração esse sentimento. E é isso que muda o nosso estado de energia, né? A nossa frequência vibracional de energia, que é o que vai fazer com que a gente comece a manifestar, co-criar abundância, prosperidade e a realidade que a gente quer viver na nossa vida. Então, eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou só ver quem mais tem perguntas aqui. Eu vou fazer um exercício rapidinho com vocês de gratidão, para vocês se aprofundarem na gratidão diariamente e vocês incrementarem ainda mais isso, para vocês magnetizarem o que vocês querem atrair na vida de vocês. Co-criar. Eu tenho ainda nesse florescer, entrando ali com a Vanessa, que é o seguinte, ok, propósito, etc., mas e aquela mulher que está num momento que ela tem que colocar o leite em casa, ela tem que trabalhar, talvez um trabalho que ela ainda não é o trabalho que é o sonho da vida dela, ela às vezes não tem um marido do lado, como que ela vai encontrar esse flow? Porque a maioria, você, a mim, nós já estamos a gente já chegou, né? A gente já trabalha mais para o propósito, eu amo o que eu faço, consigo trabalhar final de semana, de madrugada, tá dentro de mim, floresce, né? Como tu fala, mas muitas mulheres estão longe dessa situação. E aí, como se trabalha isso numa situação completamente diferente? Perfeito. Excelente pergunta, Mi. E assim, esse propósito, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o propósito significativo, né? O que é um propósito significativo? Porque às vezes a gente confunde, assim, nossa, eu tenho que ter um objetivo lindo, né? De servir as pessoas, de inspirar as pessoas com a minha liderança, com construir uma empresa dos sonhos, né? Não é exatamente isso. Esse é um objetivo secundário. Então, a gente consegue, essa mulher que hoje, muitas vezes está num trabalho que não é exatamente o que ela gostaria, não é a grande paixão dela, ela tem ainda um sonho, né, um objetivo de servir para um propósito ainda maior, né? Esse seria um objetivo secundário. Mas se ela tiver
focada num objetivo primário, ela pode estar fazendo qualquer coisa que seja, mas desde que seja no estado de presença, ela vai estar florescendo. Então, eu estou vivenciando ali uma situação, eu estou varrendo a casa, né? Eu estou desenvolvendo uma planilha, às vezes é algo assim, que é algo que não traz um significado maior, é uma atividade mais rotineira, uma atividade, mas se eu estou no estado de presença, se eu estou constantemente agradecendo, né, minimamente, nossa, eu respiro, como é bom respirar, uau, eu consigo enxergar muito bem, eu tenho saúde, eu tô me alimentando. Na hora que eu tô ali comendo, né? Tipo, tô almoçando. Nossa, como é bom eu alimentar o meu corpo. E como é bom eu poder dormir, eu acordar, eu ter condição de prover felicidade para os meus filhos, e presença para os meus filhos. Então, assim, a gratidão, ela é a resposta para isso. Para os mínimos detalhes. Nossa, que cadeira confortável, sabe? Você encontrar em alguma situação do seu dia a dia, por mais que esteja o caos, mas você encontrar motivos para você ser grato. Isso é o objetivo primário, é o propósito significativo da nossa vida, é você vivenciar um estado de presença. Se você está muito preocupada com as suas finanças, com como é que eu vou colocar o leite em casa, você está vivendo no piloto automático, você está vivendo para uma preocupação no futuro, uma ansiedade, né? Ou você está ali vivendo uma culpa no passado de algo que você não fez, deixou de fazer, uma escolha errada. E isso te coloca num estado de escassez. Você começa a entrar numa reclamação, num feminino ferido, né? No vitimismo. Por mais que seja dolorosa a sua situação, né, seja sofrida, às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é uma doença que é uma dor que você sente também, né, uma dor física. Por mais que exista todo tipo de dificuldade, e eu sei que às vezes é um desafio para a gente trabalhar isso na gente, né, meninas, assim, a gente, poxa, mas eu estou sofrendo tanto, como é que eu vou agradecer? É um desafio, sabe? Mas, assim, é uma prática diária, né? Cada um com a sua forma sua filosofia de vida, às vezes é uma oração, né? Às vezes é uma reflexão, é uma meditação que se faz diariamente, mas agradecer é o grande antídoto. Agradecer, sentir compaixão, né? Tem um exercício de compaixão que é maravilhoso também, que é você, às vezes a gente assim sente muita raiva de uma pessoa e às vezes com razão. Às vezes é um companheiro, uma pessoa que tratou a gente mal e a gente faz tudo, né? Às vezes é um filho que é ingrato com a gente. Então, sentir compaixão também é outro sentimento que elimina, sabe, esse sentimento assim, né, tóxico dentro da gente. É você enxergar, essa pessoa também está sofrendo tanto quanto eu. Essa pessoa também está buscando felicidade tanto quanto eu. É um ser humano que está num processo de evolução, mas infelizmente ele não tem ainda as estratégias, ainda não tem habilidade para ultrapassar isso aqui. E como você tem, porque você está trabalhando isso diariamente, porque você está buscando esse outro nível de consciência, então você vai fazer compaixão com essa pessoa, você vai sentir, vai fazer um exercício de sentir compaixão com essa pessoa, com esse ser humano. E aí você não se envolve naquele problema, você não se envolve totalmente. Esse é o caos lá fora, mas a paz e a harmonia reina aqui dentro. Faz sentido, Mi? Respondeu sua pergunta? Maravilhosa. Super, Vamos fazer um obrigada. exercício para vocês sentirem isso na pele, meninas? Vou pedir para vocês escolherem uma pessoa na vida de vocês, tá? Pode ser uma pessoa que já conviveu com vocês no passado, pode ser uma pessoa que, né, não esteja mais aqui entre nós, ou uma pessoa que esteja, mas que você sente profunda gratidão. Todo mundo, se tiver com papel e caneta, escreve o nome dessa pessoa.
e escreva muito obrigada, nome da pessoa, 3 pontinhos. Por isso, pelo que você é grata por essa pessoa. Exemplo, muito obrigada, mãe, por você sempre cuidar tão bem de mim. Muito obrigada, marido, por você estar, companheiro, por você estar sempre presente para as crianças. Muito obrigada, professor, né, mentor, por você sempre trazer uma palavra de conforto, né, de mudar o meu estado. Então, escreva alguma coisa relacionada, uma gratidão e relacionada a essa pessoa. Todo mundo escreveu? Algumas pessoas estão escrevendo ainda. Então, assim, esse é o exercício da gratidão. Todo dia você precisa praticar gratidão. Agora, qual é a mágica por trás disso, né? Não é simplesmente você escrever o que você é grata. Você escrever o que você é grata, né? Vocês vão escrever por que você se sente grata a isso. Isso faz com que a gente emita ondas eletromagnéticas. A gente, né, que é o quê? Eletro, pensamento. A gente focou agora no pensamento. Magnética, coração. Então, quando a gente traz o porquê, aí a gente magnetiza. Aí é quando a gente traz emoção para a gratidão. Muito obrigada, mãe, por você ter sempre cuidado de mim, porque isso faz com que eu me sinta acolhida, me faz com que eu me sinta amada. Muito obrigada, pai, por você ter sido sempre me incentivado, por você ter sempre me incentivado a coragem, porque dessa forma eu consigo me superar a cada dia, que eu me inspiro em você. Então, por quê? Traz o porquê. Muito obrigada, marido, por você ser um pai presente para as filhas, porque nessa forma eu me sinto também protegida por você, amparada, porque eu me sinto segura. Fizeram? E agora, gente, o próximo exercício, se essa pessoa não estiver mais aqui, então depois você vai escrever uma cartinha para essa pessoa, uma frase para essa pessoa de agradecimento. Se essa pessoa estiver aqui, viva ainda entre nós, vocês vão pegar agora o seu celular de vocês e vocês vão mandar um WhatsApp. Pode ser voz, vou dar 1 minutinho para cada uma, tá? Pode ser mensagem de voz ou uma mensagem escrita e vocês vão mandar para essa pessoa agora. Às vezes é uma pessoa que vocês não veem há muito tempo, às vezes é uma pessoa que você viu agora recentemente. Vocês vão fazer agora literalmente isso. Ou mensagem de voz ou mensagem de texto. Vou esperar vocês fazerem. Tem eu fiz esse exercício uma vez numa empresa. Tinha um funcionário que estava 27 anos sem falar com a mãe. E 27 anos? Não, ele passou. Não, não é isso, não. Ele passou 27 anos sem nunca ter ouvido um eu te amo, ou nunca ter falado eu te amo. Foi isso, né? E aí, ele falou pela primeira vez. E aí ele ouviu pela primeira vez o eu te amo da mãe também. E foi uma emoção, assim, na empresa inteira. Todo mundo se emocionando, assim, com o relato, com o depoimento dele, sabe? Porque às vezes a gente tá brigado com pessoas, a gente tem um amor, né? Mas é difícil, a gente tem às vezes uma resistência ali de demonstrar algo, mas é a nossa atitude, é a gente. Quando a gente assume essa responsabilidade, eu vou mudar esse relacionamento. Eu vou fazer diferente. Vocês estão comentando aqui, deixa eu ver aqui os comentários que eu não consegui seguir aqui. Eu agradeci minha mãe biológica, que apesar de não ter conhecido, agradecer ter me dado a vida, eu ter a experiência de ter vivido coisas incríveis aqui nessa vida, por eu ter tido a oportunidade de evoluir meu espírito. Nossa, gente, emocionei. Que coisa linda. Muito lindo. Viver.
Sabe por quê? Porque é uma cura, né? Quando a criança que é adotiva, né, o adulto que é adotivo, quando ele se reconcilia com esse pai biológico, que tem sua história, né? A gente não sabe. Muitas vezes não sabe o motivo real da adoção. Mas, assim, todos que são mães, pais aqui, né? É um amor incondicional, assim, gerar aquele bebê, né? Por mais que, às vezes, assim, possa ter tido qualquer tipo de rejeição, né? Mas é alma com alma, sabe? E a gente, passar por cima disso, né? E se reconciliar com essa alma, que é a alma da mãe, que escolheu, que você escolheu para te gerar aqui nessa vida. É algo libertador. Libertador. Tem alguns exercícios lindos, assim, que dá para a gente fazer, né? Porque eu faço exercícios na minha mentoria com as meninas, que é exatamente da gente trabalhar traumas. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre isso, antes da gente finalizar, que é a gente trabalhar esses traumas, as feridas emocionais, né? E a gente já fez alguns trabalhos com mulheres, né? Que já foram adotadas também. Eu participei de seminários de desenvolvimento emocional, tinha essa carta da gratidão, depois a carta para a pessoa, inclusive quando a pessoa não está mais entre nós. Legal. Ler a carta em um local sozinho, ouvindo a própria voz, para mim, todas as vezes foram maravilhosas. É isso, o efeito da gratidão, você pode fazer todos os dias, você nunca vai se cansar. Porque é muito espiritual, é uma coisa assim, vai além do nosso entendimento, né? Como é que foi, meninas, esse exercício para vocês? Coloca aqui no chat, ou quem quiser falar alguma coisa. Se sentiram bem? Levou energia? Iris levantou a mão, maravilhoso. Pode falar, Iris. Então, eu lembrei da minha avó. E assim, depois que ela foi, a família, ela era cola, sabe? A colinha, e depois todo mundo se dispersou, ninguém mais se reuniu. E aí eu lembro da alegria dela, da disposição, sabe? Foi muito legal. Coisa linda. Olha só, Iris, gente, uma coisa para todos vocês, tá? Quem se emocionou com a Iris aqui junto? Isso é emoção positiva pura na pele, olha que delícia. Iris, quando você sente isso, todos vocês, pausa um pouquinho. Não tenta passar por cima. Isso é o feminino mais sagrado que existe. Quando a gente permite sentir. Todas vocês identificam qual parte do corpo, né? Fecha os olhos um segundinho. Qual foi a parte do corpo que tocou vocês na hora de sentir essa gratidão, de fazer, às vezes é o coração, às vezes é o ventre, né? Aqui na comunicação. Qual parte do corpo? E sente. Respira. Esse é o estado de presença puro. É isso que a gente tem que praticar diariamente. Coração. Isso que a gente tem que praticar diariamente. Quando a gente pratica isso, você acabou de gerar uma frequência mais alta, mais elevada, emoção positiva para você. Você está florescendo. Então, essa avó maravilhosa está presente com você aqui, trazendo, olha só, essa alegria para você e para todas nós. Olha que missão linda da avó, sabe? Então é isso. Então você está naquele trabalho lá, robotizada, aquela coisa. Nossa, como minha avó tinha uma alegria gostosa e traz isso para o seu estado de presença, sabe? Tá duro, tá o caos, tá difícil, tá sofrido, mas, ai, que delícia que era a presença da minha avó, ou das pessoas, sabe, gente? Então, é você praticar isso diariamente, a todo segundo na sua vida, né? Com as pessoas. Hoje a gente fez com pessoas, mas você pode fazer com tudo. Obrigada pelo meu dinheiro que eu recebo. Como é bom a gente se relacionar bem com o dinheiro, sentir gratidão pelo dinheiro. Nossa, gratidão, o mínimo que seja, né? Às vezes é uma promoção que você conseguiu, às vezes um bônus a mais, qualquer coisa assim, nossa, gratidão por esse dinheiro, né? Fala, Mi.
Uma coisa que eu mudei, ver se isso faz sentido, Carol. Antes, quando eu pagava algumas contas, por exemplo, chegava lá em casa, vou dar um exemplo, tá? Ai, 5 mil euros de imposto e tal. Aí eu pagava aquilo numa raiva, sabe? Ai, tem que pagar esse negócio, não sei o quê. Hoje em dia eu mudei, sabe? Quando eu vou pagando lá, eu faço, ai, eu estou muito feliz de eu ter essa conta, de eu ter dinheiro para pagar essa conta. Que bom que tem imposto, porque quer dizer que eu faturei e que venham mais contas como essa, que eu continue. Porque eu pagava na raiva, sabe, Carol? Eu pagava as contas na raiva. Tudo que der conta eu ficava com Mas raiva é só de pagar você conta. não, Gui. Acho que 95% das pessoas têm raiva de dar dinheiro. E isso, gente, só atrai escassez. Lá no exercício, no podcast que vocês vão ouvir, vamos fazer o desafio do 28 dias, vocês estão, ó, intimadas, hein, meninas, a fazerem o exercício de 28 dias. É 5 minutinhos. Vocês escutam o áudio do dia e já praticam o exercício. Tem lá certinho para vocês fazerem. Então, lá, um deles é você exercitar. Quando você paga qualquer tipo de conta, é você escrever, né? Você pode mandar uma mensagem, criar um grupo, você com você mesma, dá um print do pagamento e você escreve muito obrigada por esse imposto que eu acabei de pagar. Muito obrigada por essa conta de energia que eu acabei de pagar. Muito obrigada, meu Deus, que bom. Gratidão, eu sou rica, eu consigo pagar isso, eu sou muito próspera, sabe? Então, sente isso. Todo dia diz, eu sou rica, eu consigo. Olha só que abundância que eu vivo. Então, vai trazendo esse mindset, vai mudando essa frequência do que aquela, nossa, falta tanto para eu atingir o que eu quero. Nossa, meu Deus, eu tô tão dura, tô tão dura. Não, se você conseguiu pagar uma conta, o que seja lá o que você conseguiu fazer, agradeça e sinta, eu estou prosperando todo dia, cada dia mais. Faz toda a diferença, meninas. E assim, o que acontece, né, para a gente concluir, vou trazer um outro conceito bem rápido, assim, que são das feridas emocionais. O que impede a gente de atingir essa felicidade autêntica, né? Então, é quando o que traz essas resistências, essas memórias de escassez, né, essas reclamações, é quando a gente, desde pequenininha lá, a gente tem as nossas feridas emocionais, os nossos traumas, os nossos bloqueios internos. Desde pequeno, quando a gente é pequeno, uma criança é muito autêntica, né? Ela é muito viva, ela é cheia de energia. Mas ela vai convivendo com os adultos, vai vivenciando as regras, ela vai sendo podada. Então, até os 7 anos, 5 anos, assim, ela é aquela energia. Daqui a pouquinho ela vai entendendo que nem tudo que ela gostaria, ela vai conseguir. Ela não vai poder ser tão autêntica mais, né? Porque ela acha que ela pode tudo. E ela precisa de regras, mas em alguns momentos da nossa vida, e dependendo de situações que a gente vivenciou, e trauma, gente, às vezes não é aquele trauma tão pesado, né? Um abuso, uma violência. Às vezes é uma palavra mais dura que foi falada com a gente, sabe? Ou a gente viu uma discussão. Então, isso vai fazendo com que a gente vai interpretando e criando memórias emocionais em que a gente define ao longo da vida, até se tornar adulta, como a gente vai se comportar. E isso vai trazendo máscaras para a gente. Então, a gente vai vivendo feridas, né? Feridas de rejeição, feridas de abandono, de traição, e a gente vai criando máscaras. E essas máscaras, muitas vezes faz com que a gente fique nesse masculino tóxico, são armaduras que a gente se enrijece, né? A gente começa a guerrilhar com as pessoas ao nosso redor, ter muitos conflitos, principalmente as mulheres, que é muito masculino, homens também, né? E com nós mesmas, a gente é muito dura com a gente, por causa dessas feridas emocionais. E a gente aciona mecanismos de defesa que a gente tem dentro da gente. E para a gente não sofrer, né, porque a gente vivenciou esses traumas, a gente não quer que aconteça isso de novo, então a gente começa
a viver, né, nessa máscara, muitas vezes sendo mais dura, mais inflexível, ou excesso de controle, ou a gente a gente começa a entrar numa disputa de poder. A gente teve situações, por exemplo, que a gente viu alguém sendo duro com a gente, então a gente pensa, poxa, né, eu sou inferior, ele é superior. Então, eu estou vivendo uma disputa de poder. E eu começo a viver, e eu começo a querer, então, vestir máscaras para eu ser superior a alguém, e eu não me permito mais me vulnerabilizar, porque isso é sinal de sofrimento, é sinal de fraqueza, e eu quero ter um poder mais. Então, ou a gente acaba se escondendo, né? A gente vive numa passividade, a gente sempre fica se inferiorizando, síndrome, né, da inferioridade, a gente começa a ter complexos, né? E, enfim, e qual que é, então, a grande sacada? É a gente sair dessa comparação, dessa competição, né? E a gente trabalhar, vocês, mulheres maravilhosas, estamos aqui nesse grupo, a irmandade. E isso vem do nosso sagrado feminino. É a gente sentir amor pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Entender que o despertar, né, é quando a gente expressa a nossa essência mais pura. Quando a gente expressa a nossa verdade, quando a gente não tem medo de ser quem a gente é. Porque quando a gente está no masculino tóxico, é quando a gente é definida, né, pelas pessoas. Quando a gente vive nessa pressão, o meu valor é definido por aquela experiência, aquele trauma, aquela memória emocional. Só que eu não sou definida por isso. Então eu preciso resgatar lá atrás, gente, aquela criança ferida, aquela criança que foi machucada, traumatizada. Então hoje, quer ver um exemplo? Por que que hoje você tem um desejo, você tem uma vontade muito grande de atingir algum objetivo, você tem uma missão de vida ou um propósito? Mas por que que existe um vazio ainda? Por que que é tão difícil alcançar isso? Às vezes na área da saúde, na área financeira, no profissional. Por que que vocês acham que é tão difícil? Porque assim, gente, eu tô trabalhando autoconhecimento, tô fazendo ritual da manhã todo dia. Nossa, eu vou na igreja, tô meditando. Mas por que que eu ainda tô empacada, gente? O que que acontece? O que acontece, meninas, é que existe uma criança ferida que não foi, que ainda está reprimida dentro de... Ou uma criança, ou uma jovem, é uma versão sua com emoções que ainda estão reprimidas. E o nosso trabalho é a gente liberar aquela emoção que está reprimida lá atrás. Então, isso é um próximo passo, né? A gente provavelmente vai ter isso nas aulas, que a gente vai ter lá nos módulos, né, Mi? Mas é um passo que é o quê? A gente libera essa emoção que está reprimida. E quando você, gente, quando você se torna mestre em liberar a sua emoção reprimida, eu ensino as meninas, as minhas mentoradas, a liberarem, elas mesmas liberarem, né, de forma automática não, de forma autônoma, essa criança que está ferida dentro delas. Mas é um exercício diário, tá, gente? É 365 dias, todo dia, você conversando com essa versão, entendendo, ressignificando, reinterpretando essa memória, e se liberando. A prosperidade, a abundância, a cocriação, a manifestação começa a acontecer na sua vida. Porque é exatamente isso que bloqueia vocês de alcançarem, né? São essas emoções feridas. E para a gente concluir, meninas, você não é medida pela sua beleza, pela sua carreira, pelos seus diplomas, pelo seu status, pelo seu corpo, pelo que você diz ou deixa de dizer. Você não é o seu valor não está nisso. Você não é pelo que você aparenta, pelo que você ganha, deixa de ganhar, mas pela sua existência. Pega essa pessoa que te ama muito. Pega essa pessoa que te ama muito. Pensa nela. Por que que ela te ama se você não existisse mais hoje? Do que ela mais sentiria falta? É da sua beleza? É do seu dinheiro? É da sua carreira? É dos seus diplomas? É do resultado que você entrega na empresa? A presença. É porque você existe. Você é uma filha amada, né, do nosso Pai. E só pelo fato de você existir,
você tem muito valor. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar a partir de agora, com a gente mesmo, né? Com as pessoas que a gente ama. E todos os dias o meu valor não é medido por isso, porque a nossa preocupação, o nosso julgamento interno, ele vem porque a gente está sempre se desvalorizando, né? Porque a gente está sempre se colocando para baixo, querendo alcançar uma expectativa, rótulos que foram criados por nós por causa dessas máscaras. Então, não, o fato de você existir, só de você existir, só de você estar aqui, já é o suficiente para você ser muito amada e ter um grande valor. Faz sentido? Perguntas? Meu coração. Gente, quando eu estou perto da Carol, eu gosto só de escutar, de falar quase nada, entendeu? Porque é tocante, né? O coração fica assim, Oh, cheio de entendimentos, tanta coisa clareia. Não sei como é que vocês estão aí, mas para mim soa, nossa, como uma música perfeita, assim, sabe? ai, A gratidão. Renata até se emocionou ali, ela falou, ó. A Renata até se emocionou. Eu estava aqui com o coraçãozinho também, muito legal. Obrigada, viu, Carol, por compartilhar aí com a nossa comunidade um pouquinho aí de todo conhecimento, muito legal, muita clareza. Meninas, mandem perguntas lá no grupo de vocês, a Michelle pode me mandar. Quem quiser também pode me seguir, é Carol_Perim no Instagram. Quem quiser também saber sobre as mentorias que eu tenho, né, os processos, pode entrar lá, entrar em contato comigo. Tem um grupo também, né, de mentoria que a gente faz, que é mensalmente, né, duas, às vezes é uma vez por mês, às vezes são 2 vezes por mês que a gente faz encontro, e a gente sempre faz liberação de memória emocional, das feridas emocionais, né, porque o meu objetivo é tornar as meninas mestres nisso. Se você é mestre em liberar suas feridas emocionais, tá bom, você consegue tudo na sua vida, você prospera, você tem emoção positiva todo dia, você floresce todo dia de forma autêntica, né, então isso é maravilhoso. E o que vocês estão fazendo no grupo de vocês é maravilhoso, né? Porque vocês já estão produzindo essa emoção positiva todos os dias. E é fundamental ter feridas também. E o nosso sonho, né, Michele? É no mês de março, se a gente conseguir fazer o nosso encontro presencial, levar a Carol. A Carol, ela tem... Nossa, o encontro da Carol é um sonho realizado no sentido de você se encontrar com a sua melhor versão, sabe? Então, depois vocês vão ver lá no Instagram dela, que seria um presente. Mas vamos trabalhar, quem sabe, né? A gente juntando forças, Vamos né, co-criar. Vamos co-criar. Deixa eu até deixar um aviso, ó. Eu não sei se todas as mulheres que estão aqui estão participando do grupo Manhãs Sagradas. Então, porque a gente convidou toda a comunidade. Se você está assistindo no YouTube, o link da comunidade vai estar aqui na descrição do vídeo, e daí lá você tem acesso a todos os grupos. Então, se você ainda não está no grupo das Manhãs Sagradas, participa, que daí você vai ter a oportunidade de começar um desafio de 10 dias com o apoio de várias mulheres. Quando a gente está num grupo, quando a gente faz isso em comunidade, fica muito mais fácil. Então, até isso virar rotina na sua vida, a grande realidade é que você vai sim precisar de apoio, não vai ser tão fácil fazer sozinho. Então, a gente criou esse grupo para se apoiar e para dar a oportunidade de uma mulher em qualquer lugar do mundo começar a criar uma rotina sagrada pelas manhãs. Então, fica o convite para quem não está, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para participar do grupo Manhãs Sagradas. Eu vou deixar o contato da Carol também aqui embaixo na descrição. Coloquei ali eu até coloquei ali meu Instagram. Eu também coloquei. E eu quero e hoje tem, hoje tem mais Carol, né? Pode falar, Carol. Não, eu falei que eu quero também participar do grupo das Manhãs Sagradas. Depois me coloca lá. Perfeito. Maravilha. E hoje tem mais Carol, porque nós vamos gravar um episódio. A Michelle está aqui no Espírito Santo. Vamos aproveitar para
gravar alguns episódios de podcast para o É Com Elas, depois a gente poder compartilhar tudo com vocês aí, para a gente poder ir enriquecendo a nossa comunidade de conhecimento. Conhecimento é o que transforma, e conhecimento é o que a gente vem buscando entregar a cada encontro, né? Eu me olho do início desse desafio para hoje, eu me vejo uma pessoa melhor. E o objetivo, né, é esse, a gente crescer, evoluir. Uma coisa é você ir sozinho, outra coisa é você ir num grupo que está na mesma frequência, faz todo sentido. E eu quero de coração agradecer a Carol por toda a acolhida, todo o carinho que ela teve desde o início com o nosso convite, né? No terceiro nível, gente, onde nós já estaremos com essa mentalidade de alta performance formada, a gente precisa, dentro do que nós vamos trabalhar de metas da vida, alinhar o eu com o pessoal, com o profissional, com o familiar, poder trabalhar todas essas metas. Então a gente precisa estar com algumas áreas da nossa vida bem entendida, se possível já resolvida, né? Então, desejo que a Carol venha para participar de um módulo desse, né? Mas isso aí vai ser cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente vai se reunir para ver essas possibilidades, porque a gente sabe que aqui dentro do nosso grupo, hoje nós fazemos, né, inicialmente tudo ainda sem custo, uma dedicação mesmo nossa aí, nesse primeiro módulo. Então, mas nós vamos poder entregar o nosso melhor do que tiver possível lá, e dessa forma já agradecer a cada uma de vocês por mais esse encontro. E terça-feira hoje é terça, quinta-feira nós teremos outro encontro muito especial, e é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem que ver que quinta-feira eu acho que não vai rolar encontro, a gente vai estar na grande mesa, não, essa quinta-feira não tem encontro. Verdade, meninas, bem lembrado. Eu estou indo junto com a Michelle lá para a grande mesa, né? Uau. Então, nós estaremos... ganhei A Gi vai estar com você também, né, Michele? Vai, ela até falou que tem um presente para ela imprimir o nosso diário, porque ela tem uma gráfica. Meu, é e maravilhoso. Eu tô com o meu diário. No dia da nossa reunião, ela deu um para cada uma das mulheres que participou. Tá Ficou brincando? show. Não, Não, ela eu tenho não o meu. sabia que ela fez isso. Fez. Nosso grupo é fantástico. E eu queria falar um pouquinho com a Carol. Eu tô florescendo demais, assim. E eu estou muito, muito, muito emocionada. E hoje, o meu diário que está aqui comigo, que é outro, né? Eu não trouxe o da manhã porque é muito grande, ia ficar muito pesado na mala. Hoje, o meu diário foi só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu não era chorona, não, tá? Eu estou chorando agora. Que está florescendo tudo, 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 tudo. Eu estou num estado de felicidade tão grande, de me sentindo desabrochando de uma maneira tão maravilhosa, que às vezes eu não me caibo. E no início, ela falando do florescer, e eu estou com a minha colega de quarto aqui, o que a gente está fazendo é exatamente o início da reunião de hoje, né? O nosso trabalho, a nossa vida, a dedicação, o nosso trabalho vai ser tão lindo, mas tão lindo, tão maravilhoso, de entrega para as pessoas, de coisa boa, e vai ser tão próspero para nós, mas a prosperidade vai ser só uma consequência do que é tão fantástico que está acontecendo. Na última reunião, ontem foi minha primeira aula, que nós ficamos lá, e o professor é maravilhoso, assim, entrega muito além das expectativas. E na última reunião eu falei do meu dedo, da artrite, da artrose, e vocês não acreditam, com uma aula, com uma técnica, eu já recuperei metade do dedo, da parte torta. Nossa. É fantástico, gente, é fantástico, é um negócio maravilhoso. Então, eu comecei a ouvir a Carol, eu falei, gente, antes eu estava apagada, eu me perdi no caminho, e eu estava me sentindo desajustada, e mesmo em busca, assim, meio sem lugar no mundo. E, de repente, voltou as coisas, e tudo está florescendo de uma maneira esplêndida. E hoje eu peguei o meu diário, eu não queria colocar meta, nada, era só gratidão, até gratidão pelas minhas amigas novas,
o processo da viagem, as nossas conversas, o enriquecimento, todos os ensinamentos, os conhecimentos novos que a gente está compartilhando, trocando. Aí, hoje de manhã, eu levantei cedo para o café da manhã para poder participar da reunião. Vim, mas eu nem tinha me dado conta que ia participar a Carol, que eu vou te seguir, tá? Eu não te conhecia, não, mas eu vou te seguir. E eu tô muito feliz, muito feliz. E muito feliz de que eu vi hoje de manhã que vocês duas iam estar juntas. Eu tinha esquecido da reunião da Grande Mesa, mas eu não sabia que a Carol, a Michele Mega, participava da Grande Mesa também. Não, eu consegui o ingresso para ela. Ai, que maravilhoso. Você vai Ela amar. tem que Você vai estar amar. ela tem que estar na mesma vibe. Então, Vibe, com certeza. tudo a gente vai se colocando na mesma vibe. A gente tem que crescer juntas, né? Então, Junto. Gente, isso é lindo. Quem está perto aí uma da outra tem que convidar uma outra para frequentar os mesmos lugares que põem a vibração lá em cima, que te põem para cima. Então, exatamente. Isso que é, né? Isso que é essa irmandade que a Carol falou, né? E é a gente crescer juntas. Isso, Val, e gratidão pelo seu depoimento. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu me emocionei junto. Eu senti a frequência, sabe? Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso a gente sentir a frequência. Quando a gente tem a oportunidade de trazer esse sentimento, né, também forte nas pessoas. Uma coisa que faz parte disso é que, assim, vamos parar é uma reflexão, né? Se a gente for pensar, por que nós fomos criados? Por que a gente nasceu, né, nesse mundo, né? Por que Deus fez a gente, né? Todos nós, não tem exceção, todos nós somos merecedoras de amor, de prazer, de abundância. Deus quer que a gente desfrute essa jornada da vida. Eu falo muito de desfrutar a jornada, sabe? A gente viver com prazer, desfrutar isso aqui. E a gente inspire com a nossa luz, que a gente reluza, né? Só que a gente se perde por causa dessas questões, das máscaras, dos bloqueios que a gente vai vivenciando. Só que quando a gente começa a se libertar, essa libertação, e a gente começa a intuir mais, a criar mais, a sentir essa felicidade autêntica, a sentir mais amor pelas pessoas, a irmandade. Esse é o grande propósito de tudo, sabe? A gente resgata o que a gente veio fazer aqui na Terra, né? O que Deus quer realmente para nós aqui. Então, a gente resgata isso. Esse que é o grande... que é a grande questão, né? A gente veio para servir. E aí, quando a gente vai tirando tudo de toxina que tem dentro da gente, vai desamarrando, vai desbloqueando, que é provavelmente o que você está vivenciando, e você encontra um servir, né? E você faz isso com esse brilho no olho, no estado de flow, você começa a sentir o que você veio aqui para sentir. Alegria, prazer, diversão, irmandade, amor. Eu costumo falar que é você incorporar a sua deusa aqui na Terra, sabe? Né? Se sentir, né, linda por dentro, por fora, se sentir assim, sabe? No êxtase que é a grandiosidade que é esse tempo, que é o seu ser, sabe? Aqui na Terra. A gente trabalhou com elas os sabotadores. Aham. Lembra o meu que você aplicou comigo? Aí, assim, foi um aprendizado que marcou muito a minha vida. E quando nós começamos as Manhãs Sagradas, eu vi que várias estavam ficando pelo meio do caminho, eu estava percebendo a presença forte do sabotador ali, lutando internamente com elas, né? E aí eu fiz, né, com elas a explicação dos sabotadores e conseguimos identificar cada uma quais eram os seus sabotadores, os 3 mais influentes. Uhum. E a gente tem buscado justamente diminuir, essa tem sido a nossa guerra diária, né? Uhum. Diminuir o sabotador para elevar justamente a nossa deusa, que é a nossa sábia. Ir ao encontro dela diariamente, alimentar a nossa sábia diariamente, dentro das nossas decisões, né? Perfeito. E eu vejo que isso tem surtido um certo efeito. Mas, meninas, isso é a pontinha do iceberg. Eu vejo assim, ó, que existe a inteligência e existe a sabedoria. A inteligência, se você estudar, se você aprofundar em alguns livros, você vai ter acesso.
No entanto, a sabedoria, que é muito mais rica, dá muito mais resultado para você mergulhar nesse que eu chamo do pote de sabedoria, você tem que fazer esses acertos na vida, sabe? E tirando tudo que está te magoando, curando as feridas, você tem que ir se libertando, porque aí você vai fazer justamente como a Carol disse, viver a vida extraordinária pela qual, a vida abundante pela qual nós viemos. A gente para de querer trabalhar só por dinheiro. O dinheiro acaba vindo como uma consequência, não é, Rita? Estou vendo no seu sorriso, Priscila. Muito bom ter vocês aqui. Coragem, né, Mi? Ter coragem para você viver a sua verdade. Coragem para viver o que você veio fazer aqui, né? Ter coragem e consistência diariamente. Para lidar com todas as lamas internas, coragem, consistência. Coragem e consistência. Meninas, é isso, né? Como a Michelle está fazendo ali, ó, gratidão a todas. Muito bom estar com vocês. Então, e desejar um excelente dia. Obrigada, Carol, Michelle e todas vocês, viu? Obrigada, mulherada. Beijo Depois grande para vai subir no vocês. YouTube para vocês, tá? Daí quem quiser ver a reprise, eu mando lá no grupo. Beleza? Obrigada, gente. Vou desligar aqui, então. Uma excelente terça-feira a todas. Carol e Mi, vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Combinado. Tchau, tchau. Tchau.